Olá, boa noite. Boa noite. Nós tivemos que reiniciar, houve um pequeno problema técnico, mas já estamos de volta. Boa noite a todos. Vamos aguardar alguns minutos para que todos possam entrar. Estamos todos aqui mentalizando a presença de Deus, a presença de Cristo. Felizmente deu tudo certo, mas tivemos aí um pequeno probleminha na hora de realizarmos a conexão. Pedimos a todos para compartilharem o vídeo, podem compartilhar, podem se inscrever no canal, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam no canal para receber todos os nossos conteúdos, nós estamos publicando vídeos e conteúdos praticamente todos os dias. Então, fica o convite aqui para vocês se inscreverem no canal e compartilharem com seus amigos, curtirem o vídeo, compartilharem. Vamos levar essa mensagem edificante para todos os irmãos, todas as pessoas que precisam receber uma mensagem edificante, né? Para o seu próprio, a cura da sua alma, a cura do seu lado emocional, a cura do seu corpo. Né? Vamos cumprimentar algumas pessoas enquanto o restante dos irmãos chegam aqui. Boa noite, Érida, boa noite, Cláudia, Vera Lúcia, Patrícia, Sandra Ferreira, Tânia, Renata, querida irmã Renata, Maria Beatriz, Miriam, Rosimeire, Olga, Antônia, France, Darcy, Gesselinda, Valadão, Miriam, Tânia, Sandra, Rosimeire. Algumas pessoas pulam, o chat ele muda de posição e aí o nome passa. Perpétua, Maria Silva, muitos irmãos aí, Joelma, Cláudia, Thelma, Rosimeire. Muito bem, vamos dar início, já temos bastante gente aí, nós temos muitos irmãos e irmãs. Hoje o tema da nossa palestra, como nós já anunciamos, nós falaremos sobre a obsessão. Né? Toda sexta-feira, conforme já programamos, todas as sextas-feiras estaremos aqui trazendo o desenvolvimento da mediunidade. A mediunidade é uma situação que ocorre para uma quantidade muito grande de pessoas, que junto com mediunidade vem todo um complexo de situações que dificultam a vida da pessoa. A mediunidade, ao mesmo tempo, pode ser uma bênção ou um grande fardo, uma grande cruz a ser carregada. E para isso nós tiramos um dia na semana para conversar sobre mediunidade. E dentro do tema de mediunidade, hoje falaremos sobre a questão da obsessão, que é uma das situações que mais trazem dificuldade na vida do médium, a obsessão. Então vamos aprofundar um pouco mais esse tema. Claro que nos próximos dias traremos alguns vídeos, faremos mais conteúdos para aprofundar. Mas hoje aqui nós já vamos dar início ao programa e na primeira meia hora vou abordar o tema e em seguida nós vamos estar tirando dúvidas, conversando,
passando algumas orientações para vocês, ok? Então, sejam bem-vindos. Antes de iniciarmos, claro, sempre fazemos uma oração. Nós precisamos elevar o nosso pensamento, nos harmonizarmos com os irmãos espirituais que aqui estão presentes. Oriento a todos terem um copo de água sobre a sua mesa, porque no final desta reunião, nós faremos uma fluidificação de águas para que possamos tomar e assim receber uma medicação espiritual, ok? Então, tenha o seu copo de água e façamos agora juntos uma prece para harmonizarmos os nossos pensamentos com a equipe espiritual. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força, Senhor, àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste, Senhor. Piedade para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão em um só coração. Um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia, Senhor. Deus, dai-nos a força no progresso para subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Amém. Amém. Que Deus seja louvado. Depois dessa lindíssima prece, podemos dar início à nossa reunião abençoada. A equipe já está aqui presente, nos intuindo, nos banhando com a sua luz, e esse momento é realmente sublime, porque traremos, sim, uma mensagem importante na vida de todos vós que aqui estão presentes. Bom, vamos... deixa eu só fazer aqui uma pequena alteração aqui na configuração. Nós vamos dar início, nesse momento, à nossa reunião mediúnica. Seguindo, nós temos o roteiro, passamos para todos vocês, o roteiro da reunião, e vamos, ao final do roteiro, nós vamos abrir a sessão de perguntas e respostas. Bom, vamos começar sobre o tema o que é a obsessão. O que é a obsessão? Do que se trata a obsessão? Deixa eu só terminar de configurar aqui a tela. A minha tela ficou menor aqui um pouco.
alguns probleminhas técnicos aqui, só para acertar aqui. Muito bem. O que é a obsessão? Vamos iniciar falando sobre esse processo da obsessão. É importante vocês notarem o seguinte: a mediunidade, quando uma pessoa recebe o dom da mediunidade, recebe essa característica, significa que o médium, ele tem uma antena, ela chamada glândula pineal, é uma espécie de antena que faz a conexão do médium com o mundo espiritual. Todos nós, todas as pessoas, todos os espíritos encarnados têm, em maior ou menor grau, a possibilidade de se comunicar com o mundo espiritual. Mas, para a grande maioria da população, essa comunicação é uma comunicação muito sutil, através de intuições, através dos sonhos, através de reflexões, de pensamentos. Então, é uma comunicação suave. O médium não. O médium já tem a possibilidade de ter uma comunicação que Allan Kardec chamava de comunicação ostensiva, né? Então, o médium consegue realmente conversar, se comunicar, receber mensagem e transmitir mensagem de uma maneira muito mais forte, muito mais concreta com o mundo espiritual. Claro que existem vários tipos de mediunidade, e aí depende das características do médium. Mas a sua glândula pineal, os seus chakras, que são os órgãos do médium, que estão na parte perispiritual do médium, que fazem essa conexão com o mundo espiritual, dependendo do chakra mais desenvolvido, do tipo de glândula pineal mais desenvolvido, o médium tem uma característica mais acentuada que outras. Então, nós vamos ter médiums que são clarividentes, temos médios audientes, temos médios de psicografia, temos médios de desdobramento. Então, existem vários tipos de mediunidade que nós abordamos esse tema na reunião passada. Bom, independente do tipo de mediunidade que a pessoa venha a ter, ela pode receber, de acordo com a sua mediunidade, uma influência mais forte do plano espiritual, ok? Só que essa influência do plano espiritual, ela pode ser uma influência benéfica, ou seja, uma influência revitalizadora, uma influência edificante, uma influência consoladora, uma influência de otimismo e de bondade e de fortalecimento, mas também pode receber uma influência perniciosa, pode receber uma influência, uma perseguição, pode receber uma influência de criar situações que tornam a vida da pessoa realmente muito difícil. É esse tipo de influência negativa, né, que o médium, que a pessoa recebe do plano espiritual, é o que nós comumente chamamos de obsessão. Ou seja, uma entidade, um espírito desencarnado, né, influenciando de forma negativa, perseguindo, né, prejudicando um espírito encarnado. Então, esse é o modelo clássico de obsessão. Claro, fazendo aqui um adendo, existem, claro, os obsessores encarnados, uma pessoa encarnada, perseguindo alguém que está desencarnado. Isso é possível também, né? Quantos parentes, quantas pessoas que desencarnam, né, voltam à pátria espiritual, mas são prejudicados por aqueles que ficam
não conseguem superar o luto e ficam, de certa forma, prendendo a pessoa, né, chamando, não permitem que a pessoa se transfira para o mundo espiritual e ficam, de alguma forma, prendendo a pessoa aqui no plano terreno, mesmo a pessoa desencarnada. Então, isso se torna também uma obsessão, ou seja, uma obsessão de um ente querido encarnado, uma pessoa encarnada, segurando, prejudicando e, de certa forma, obsediando aquele que desencarnou. Por isso que nós falamos sempre para pais, mães, irmãos, pessoas, né, cônjuge, que quando perdem um ente querido, emitirem rezas, orações, mas superarem o luto e permitir que a pessoa volte tranquilo para a pátria espiritual. Porque segurar a pessoa através do pensamento é uma espécie de obsessão. Então existe também essa obsessão do encarnado para com o desencarnado. Mas o modelo mais clássico é um espírito desencarnado perseguindo, influenciando negativamente o espírito encarnado, desencarnado, né, perseguindo o encarnado. Esse é o modelo. Então, a obsessão seria isso aí, seria uma influência, uma perseguição, uma forma de prejudicar, de levar a loucura, levar o desequilíbrio, levar a desarmonia, levar a doença, uma pessoa desencarnada. Esse é o modelo normal de obsessão. E aí vem uma pergunta que nós vamos colocar aqui para vocês. Nós vamos apresentar o tema todo e depois iniciaremos aí o bate-papo, tirando as dúvidas. Vem uma pergunta: quais são os dois tipos principais de obsessão? Então, nós temos o primeiro tipo, que seria a obsessão em que o desencarnado ele é inimigo de uma outra vida do encarnado. Então, um de nós, né, você que está aqui, qualquer um de nós, numa outra existência, contraiu uma inimizade, uma dívida, com alguém, e através dessa inimizade, desse ódio, dessa grande energia negativa, né, essa inimizade pode ter sido um assassinato, um roubo, um prejuízo, uma ofensa muito grande, uma traição. Então, isso gerou uma grande energia negativa da vingança, da mágoa, do rancor. Posteriormente, os dois espíritos desencarnaram, voltaram para o plano espiritual. Na sequência dos fatos, um dos espíritos reencarna e o outro fica no plano espiritual. Aquele que fica com ódio, com a mágoa, com o espírito de vingança, inicia um processo de perseguição daquele que foi, né, o seu perseguidor na outra época. Ou seja, nós temos aí o que foi vítima numa vida anterior, perseguindo agora o que foi algoz, né? Então, em todo o processo de perseguição, né, muitas pessoas têm uma visão de que o obsessor, né, que hoje é o perseguidor, ele é um espírito mau, né? Porém, temos que lembrar que um dia, esse espírito que hoje é um perseguidor, que hoje é um espírito inferior, é um espírito, digamos aí, mau, um espírito inferior, né? Ontem, ou seja, em outra vida, ele foi a vítima. E hoje ele busca a vingança. Então, esse é um dos processos de obsessão. O outro processo de obsessão é a obsessão que ocorre por afinidade, né? Afinidade. Como funciona isso? O espírito reencarnado, ou seja, a pessoa que está aqui na vida terrena, ela não tem necessariamente um inimigo específico, um perseguidor específico. Mas essa pessoa
tem uma mentalidade tão inferior, essa pessoa tem um comportamento moral tão inferior, essa pessoa vive nos vícios, na droga, na bebida, na questão sexual deprimente, a pessoa só pensa em palavrões, em nervosismo, em estresse, em raiva, em mágoa, ou seja, o pensamento dessa pessoa trabalha numa faixa vibratória muito baixa. Vamos pensar o seguinte, existe o pensamento elevado e o pensamento inferior do ponto de vista da física quântica mesmo, né? Como se fossem ondas de rádio. Você pode emitir ondas de rádio numa faixa superior ou numa faixa inferior. Então, se a pessoa emite ondas de pensamento numa faixa muito baixa, ela vai, esses pensamentos dela que são lançados para o espaço, para o universo, ele vai chegar aos espíritos inferiores, que pensam nesse mesmo padrão. Se você só pensa em mágoa, em raiva, em pensamentos sexuais deprimentes, moralmente condenáveis, em drogas, em vícios, né? Os espíritos desencarnados inferiores pensam essas coisas, tem esse tipo de vibração no pensamento. O que acontece? Eles vão se aproximar de você por sintonia de pensamento, ou seja, essa pessoa é da mesma tribo minha, vamos chamar assim. Então esses espíritos começam a se aproximar de você. E aí começa a vir a influência. Se você já tem aí uma certa mediunidade e tem esse padrão de pensamento, certamente você não tem um inimigo específico, mas você vai ser acompanhado por uma horda de espíritos deprimentes que tem esse mesmo tipo de pensamento seu. Então esse é o segundo tipo de obsessão. A pessoa que tem esse padrão inferior vai sim receber, né, diariamente, o tempo todo, esse tipo de influência. Uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte, nós, espíritos reencarnados, temos o corpo físico e nós precisamos de descansar, né? Precisamos de 7, 8 horas diárias para descansar. Os espíritos desencarnados, não, eles não precisam descansar, eles trabalham 24 horas por dia, né? 365 dias por ano, ou seja, eles não têm o corpo físico, não se cansam, então eles estão o tempo todo fazendo as artimanhas necessárias ao cumprimento desses instintos que eles têm, que é os instintos deprimentes, né? Bom, então esse os dois tipos aí de obsessão, seria a obsessão por perseguição e por vingança, ou a obsessão por afinidades, ok? Mas um pouco mais à frente nós vamos conversar sobre como lidar com esse tipo de situação num caso e no outro. Mas eu gostaria aqui de abordar o terceiro tópico nosso aqui, até uma das irmãs aqui presente já estava nos procurando, aqui levantando essa questão, que é as formas de obsessão. Nós temos 3 formas principais de obsessão, né? Eu gostaria de comentar cada uma separadamente. Nós temos a primeira forma, que é o que se chama de obsessão simples, né? Que é aquela influência que se dá por pensamento, ou seja, o obsessor, ele se aproximou de você pela influência, né? Então, se você está fumando cigarro, ele se aproximou para receber também aquele prazer de fumar, porque ele foi fumante na outra vida, ou se você é alcoólatra, bebe muito, ele se aproximou de você para sentir o prazer de beber, né? Ele se liga pelo perispírito. Ou se você tem um comportamento moral e sexual muito deprimente, ele tinha também isso da outra vida, então ele tem essa afinidade com você, enfim. Então é uma obsessão simples e eventual, né? Esse é o
É a obsessão mais comum, né? Só que essa obsessão, quando aquele espírito começa a receber, digamos assim, uma continuidade dessa sintonia, essa obsessão começa a ficar mais importante, né? Ou seja, era uma obsessão que acontecia eventualmente, mas agora ela ocorre todos os dias e vai ocorrendo cada vez mais, né? Aqueles espíritos, ou aqueles espíritos que estão sempre em torno de você, passam a frequentar a sua casa, o seu ambiente de trabalho, a sua vida de uma maneira geral, né? Através dessa afinidade, a coisa vai ficando cada vez mais forte. E aí passa-se para o segundo padrão de obsessão, que é o que se chama, né? Allan Kardec chamou de fascinação. É quando um espírito ele já está muito mais íntimo de você, e ele começa a ter uma influência na sua vida, né? O espírito, quando a pessoa está submetida a uma fascinação, ele começa até a receber comunicação do mundo espiritual. O espírito pode até falar que se identificar como uma pessoa boa, né? E se identificar como o seu guia espiritual, se identificar como uma pessoa importante, você fica tão fascinado por isso, daí o nome, né? Que você acaba assumindo comportamentos desse espírito. Ele consegue te influenciar para fazer com que você tenha comportamentos similares ao desse espírito. Então ele começa a influenciar o seu comportamento e a sua relação com outras pessoas. Ele começa a influenciar, por exemplo, a maneira como você se comunica, o tipo de gíria que você tem, o tipo de formas de escrever, enfim. Ele começa a mudar o teu comportamento. Você fica fascinado com aquela influência desse espírito. Isso é o que se chama de fascinação, né? É o segundo nível da obsessão, ou seja, no primeiro nível era uma obsessão simples e eventual. Nesse segundo nível, ele já começa a influenciar comportamento. E aí, se a coisa evolui e progride, né, nessa obsessão, passa-se para o terceiro estágio, que é o que se chama de subjugação. Antigamente se chamava de possessão, mas mudou-se esse nome porque na possessão, a palavra possessão pressupõe que o outro possui o seu corpo, né? É dono do seu corpo. E não é. Na obsessão, no processo de incorporação, um espírito não entra dentro do corpo do outro. O espírito desencarnado não entra no corpo do espírito encarnado. Não existe isso. Eles se ligam através do perispírito. Há uma ligação de perispírito, ou seja, o perispírito é uma energia que contorna a pessoa. O encarnado tem uma energia contornando o seu corpo. O espírito desencarnado tem a energia contornando o espírito dele. Ele mantém o perispírito, que é o que dá aparência ao espírito. Esses perispíritos, eles se ligam através de um cordão dos chakras, ficam ligados, mas assim, um não entra dentro do outro, né? Bom, na subjugação é quando o desencarnado, o espírito, domina a sua vontade. Então você, quando você está submetido à subjugação, você não tem mais vontade própria. Se ele falar para você suicidar, você vai suicidar. Se ele falar para você pular de um prédio, você vai pular de um prédio. Se você estiver trabalhando, ele falou, não, pode parar de trabalhar, nós vamos sair para beber ou consumir uma droga. Você vai, porque quem manda nesse ponto é você. Você não tem mais vontade própria. A vontade é do obsessor. Ele subjuga a sua vontade. Então, é um estágio muito avançado.
E ele subjuga a sua vontade não para te fazer bem, pelo contrário, para te levar para o crime, para te levar para o sexo desregrado, para te levar para as drogas, para te levar para o roubo, para te levar para a loucura, né? Então ele pode fazer você se atirar debaixo de um ônibus, ou nós temos uma irmã que faz parte de um de nossos grupos, que ela fala que tem muita vontade, quando ela vem andando de carro, está dentro do carro, às vezes ela tem vontade de abrir a porta e pular do carro, e ela não sabe de onde vem essa vontade. Olha que loucura, né? Então é o espírito obsessor, né, querendo prejudicá-la, né? Então, toda vez que ela está dentro do carro andando, ela tem vontade de abrir a porta e pular do carro. Olha que loucura, né? Ela não pode chegar perto de uma varanda que ela tem vontade de saltar da varanda. Então, é uma subjugação, ele começa a dominar a sua vontade. Então, esses são os 3 padrões de obsessão, para vocês verem como é sério e é muito grave, né? Nós vamos responder ainda as perguntas, vocês podem formular suas dúvidas, porque certamente muitos de vocês que estão aqui presentes têm algum tipo de experiência pessoal ou com uma, né, ou com a obsessão simples, ou com a fascinação, ou com a subjugação, tanto com você como com pessoas próximas a vocês, né? Então, vamos seguir. Então, para frente, eu quero abordar mais um tema, e aí nós começamos as perguntas e respostas. Vamos lá. Transtornos relacionados à obsessão. Esse ponto aqui é muito interessante, pelo seguinte, vocês podem perguntar, nós temos que ter uma certa responsabilidade nisso aí. Quando a pessoa tem algum transtorno, por exemplo, de depressão, ansiedade, a pessoa é bipolar, a pessoa tem síndrome do pânico, a pessoa, né, tem fobias, né? Então, quando a pessoa tem transtornos de comportamento, isso sempre é devido a uma obsessão, né? É uma pergunta válida, né? Nós não podemos, né? Isso aí é a espiritualidade que nos responde. Nós não podemos dizer que todos esses transtornos são devidos sempre a uma obsessão. Pode ser, alguns desses transtornos podem ter sido criados através de uma obsessão, mas podem ter outras origens. Pode ser um problema mental, uma falta de uma enzima na mente ou no corpo. Quer dizer, pode ter aí uma origem que não é a obsessão. Pode ter a origem da obsessão, mas já pode ser um transtorno pré-existente, hereditário, etc., né? Então, existem os 2 casos. Porém, é preciso atentar para a seguinte questão. Em praticamente todos os casos, né, quando a pessoa que já tem um problema de depressão por uma questão química do próprio corpo, ou um problema de ansiedade por uma questão química do próprio corpo, e ela está sendo obsediada, ou seja, existe um obsessor perseguindo-a, aí aquele problema que era desse tamanho, aí ele se transforma num problema monstruoso. Então, o obsessor tem a capacidade de ampliar muito esse problema. Então, ou seja, nós queremos dizer o seguinte, que é importante, em todos os casos, tratar com a medicina, tratar com psiquiatras, né? Se for o caso, até uma medicação, remédios, mas o tratamento espiritual é importante também. Então, os 2 tratamentos vão conciliar, vão se conjugar para alcançar o objetivo, que é a cura, o alívio dos problemas, né? Então, pode ser que uma depressão seja 100% de origem espiritual. O obsessor subjugou a pessoa e levou ela a uma depressão. Pode ser. Mas pode ser que a pessoa já tinha uma tendência química do corpo dela à depressão. E o obsessor chegou e ampliou aquele estado de depressão. E aí
o tratamento tem que correr com a medicina terrena, os psiquiatras, medicação, e o tratamento também espiritual, porque os dois vão realmente conseguir obter os resultados. Bom, então nós já percorremos aí todo o caminho, e agora o último ponto que nós gostaria de apontar para vocês é o seguinte: é a solução. Né? Como libertar uma pessoa de um processo de obsessão, né? É esse ponto que nós queremos saber. Nós estamos aqui para conversar, para entender essa questão, essa influência toda, mas basicamente queremos saber o seguinte: e daí? E agora, como vamos nos libertar? Existe um processo que nós chamamos de desobsessão. Como funciona o processo chamado de desobsessão? Quando a obsessão é uma obsessão mais simples, mais leve, né? Você fazendo a sua transformação íntima, que nós chamamos de reforma íntima, ou seja, mudando o seu comportamento, mudando a sua forma de pensar, né? Elevando o seu pensamento, você já consegue se libertar do obsessor. Por quê? Vamos explicar. O obsessor, ele trabalha numa faixa de pensamento muito baixa. Né? Vamos pensar assim, para dar um exemplo, para que todos entendam. Vou colocar uma caneta aqui. Vamos dizer que essa caneta aqui é o nível médio da faixa energética do pensamento. O obsessor, ele emite ondas de pensamento desta linha para baixo. Né? Dessa linha para cima, ele não consegue pensar numa faixa dessa linha para cima. Só que o obsediado, ou seja, você que está sofrendo obsessão, você também está pensando numa faixa de pensamento dessa linha para baixo. Como? Pensando em mágoas, em egoísmo, na inveja, depressão, tristeza, enfim, pensamentos morais baixos, vício, tudo isso emite ondas numa faixa inferior. Então você está pensando nessa faixa, o obsessor também, então vocês estão trabalhando na mesma faixa. Então dá sintonia. Quando você começa a fazer boas leituras, orar, fazer o culto no lar, melhorar o seu comportamento, mudar a sua forma de tratar os outros, né? Superar as mágoas, superar o egoísmo, praticar uma caridade, amar o próximo. Quando você muda o seu comportamento e a sua forma de pensar através da oração, através do culto no lar, você começa a emitir pensamentos dessa linha aqui da caneta para cima. Estamos fazendo um comparativo para vocês entenderem melhor. Então, se os obsessores estão dessa linha para baixo, pensando dessa linha para baixo, você começa a pensar dessa linha para cima, eles não conseguem mais chegar até você. Entendeu? Então, você vai sintonizar com quem? Com o seu anjo guardião, com espíritos amigos, com missionários de luz, com benfeitores espirituais, com espíritos evoluídos que estão aqui nessa faixa. Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, o seu anjo da guarda, Chico Xavier, André Luiz, os santos, né, São Francisco de Assis, Padre Pio. Ou seja, você vai encontrar aqui nesse espaço superior espíritos evoluídos. Aí você começa a se comunicar com esses espíritos evoluídos. E esses que estão aqui embaixo não conseguem mais chegar até você. Ficou fácil para entender? Então, quando a espiritualidade nos diz, eleve seu pensamento, pegue uma Bíblia, um livro sagrado e faça leituras desse livro todo dia, não precisa ler o livro inteiro todo dia, não, mas você pode abrir numa página e ler um pequeno trecho, fazer uma oração, fazer uma prece, fazer um passe virtual, né? Pensar em Deus, pensar em Cristo, abrir a Bíblia. Então, quando você trabalha com a oração de manhã,
à noite, bons pensamentos, boas leituras, né? Você eleva o seu pensamento e você desencontra, né? A sua sintonia não é mais com os obsessores, e sim com os espíritos amigos, né? Então, na obsessão simples, a leitura, as preces e a mudança de pensamento já resolve, né? Agora, quando a obsessão é mais forte, é uma subjugação, existe uma ligação muito maior entre o obsediado e o obsessor, além desta mudança de pensamento, das orações, né? Além dessa reforma íntima, é preciso um processo que nós chamamos de desobsessão, que é o desligamento desse obsessor, né, da sua pessoa. Porque esse obsessor está tão ligado que ele fica... a energia dele está imantada com a sua energia. Então é preciso uma casa espírita para fazer uma doutrinação daquele obsessor, levá-lo a te libertar através do perdão, através, né, porque quando ele te liberta, ele também se liberta. Aí ele é levado para os hospitais espirituais. No próximo programa, nós vamos fazer um programa para falar, né, apresentar para vocês as histórias de desobsessão, os diálogos com o obsessor. Nós vamos ter um programa só sobre isso, porque são histórias fascinantes, são histórias muito interessantes que eu gostaria de estar passando aqui para vocês, contando aí 5, 6, 7 casos, são histórias mais longas, então não dá para apresentar isso nesse programa, mas provavelmente nós vamos poder contar essa história no próximo programa, porque é importante vocês conhecerem essas histórias. Então, se a obsessão é simples, só a mudança de comportamento e a reforma íntima já te liberta dos obsessores. Se é uma obsessão mais forte, é uma fascinação ou uma subjugação, aí é preciso um processo de desobsessão mais complexo, com a presença de um médium de desobsessão, para fazer a libertação, desligar o obsessor da sua pessoa, levá-lo a tratamento, fazer a doutrinação desse obsessor, ao mesmo tempo que você faz também a sua mudança pessoal. Bom, queridos irmãos, essa é a parte teórica que nós estamos apresentando para vocês. Espero que tenha ficado claro aí, né, a nossa apresentação. Nós temos ainda aí uns 15, 18 minutos ainda na nossa sessão, então agora chegou a hora de nós tirarmos as dúvidas, conversarmos com vocês sobre o processo de desobsessão. Então eu vou iniciar aqui algumas leituras e vamos ver as dúvidas e tentando aí esclarecer as dúvidas, né? A Franci está falando aí, boa noite, Ari, estava esperando a aula ansiosa, boa noite, querida irmã, seja bem-vinda. A Tânia também, boa noite, vamos lá, Rosemary, boa noite. Olívia e Jaqueline, boa noite. Todos pedindo orações, boa noite a Carline, a Sandra Ferreira, boa noite. Gostaria de participar do WhatsApp. Ô, Sandra, nós vamos pedir à equipe para te adicionar no nossos grupos do WhatsApp, ok? Nós temos 16 grupos, então tem vários grupos, cada dia na semana é um grupo, então o nosso pessoal vai entrar em contato e vai te adicionar. Vamos lá. Boa noite, tenho aqui dicas da Quel Oliveira. Não falo o nome, deve ser Quel Oliveira, o nome da nossa irmã. Boa noite, tenho uma pergunta, se puder me ajudar. Desde que meu irmão faleceu, eu não consigo mais dormir. Acordo sempre às 4 da manhã. Será que alguma coisa eu fiquei com síndrome de pânico? Olha, essa pergunta é muito interessante, aqui da nossa irmã Quel Oliveira. Houve uma coincidência, logo após o falecimento do irmão, ela está sentindo aí uma mudança, né, no comportamento dela, dificuldade para dormir.
alguma influência está tendo. Sim, pode ter sim uma relação, tá, irmã? É preciso investigar um pouco e a gente levar a espiritualidade a fazer essa investigação e talvez até um processo de desobsessão. É possível, no caso dessa irmã, que o irmão, seu irmão que desencarnou, de alguma forma está ligado a você. Ou porque tinha uma ligação muito grande, afetiva, ou porque ele não está aceitando a partida, ou porque você, mesmo inconscientemente, está segurando ele no plano, mas acontece que isso vira uma obsessão. Às vezes, nós estamos obsediando uma pessoa sem saber. Então, ocorre, às vezes, de um encarnado está obsediando um desencarnado, porque de tanto ficar pensando e não aceitar a desencarnação, fica segurando ele através da energia do pensamento e o espírito não volta tranquilo para o outro plano e fica ali, fica uma situação intermediária. Então, irmã, eu acredito que é importante, é interessante investigar. Conselho, faça o pedido de culto cristão no lar, de tratamento espiritual, coloque o seu nome lá no nosso site, explique essa situação, inicie a fazer o culto cristão no lar toda quarta-feira, que nós vamos investigar espiritualmente essa situação, e se houver realmente essa ligação, a equipe espiritual vai desligar e vai ajudar tanto a você aceitar e se fortalecer espiritualmente, quanto o seu irmão, né, partir para o plano espiritual e se desligar do plano terreno, ok? Então, é possível sim que haja uma interferência e é necessário o tratamento espiritual para libertar dos dois lados, libertar tanto você quanto ele, e essa questão da síndrome do pânico pode sim estar relacionada, ok? Luciene Souza, boa noite. Elisângela, boa noite. Rosemary, boa noite. Calu Guimarães, boa noite. Joelma, vamos lá, vamos responder aqui. A Rosineide, seu Ari, boa noite. Estou triste hoje. O que você me falou destas pessoas que dá veneno para animais? Hoje fizeram com a minha gatinha, qual será a punição? Muito bom, querida irmã. Olha, eu vou contar rapidamente uma história sobre questão de envenenamento de animais que aconteceu com Chico Xavier, que vai ilustrar essa história para você. Chico Xavier, essa história é real, é verídica. Chico Xavier, quando morava em Pedro Leopoldo, ele tinha uma cachorrinha. E ele trabalhava durante o dia lá na Fazenda Modelo, à noite trabalhava no centro espírita, atendia as pessoas, chegava em casa meia-noite todo dia e ainda ia tratar a cachorrinha dele. A vizinha de Chico Xavier via aquele barulho de noite de Chico, tratando a cachorra, né, muito alegre com a chegada dele. A vizinha foi e colocou veneno de rato na comida da cachorra, escondido, e matou a cachorra de Chico Xavier. Olha só que coisa. Chico Xavier sempre foi uma pessoa muito bondosa, uma pessoa muito caridosa, uma pessoa que não tinha raiva de ninguém, mas esse fato tirou ele totalmente do sério. Ele ficou sabendo que tinha sido a vizinha. E Chico Xavier ficou com aquela mágoa muito grande, ficou com uma raiva enorme, igual essa mágoa que você está tendo aí agora. Passou alguns meses e um dia o mentor de Chico Xavier, que é Emmanuel, chamou Chico Xavier e falou assim: Chico, é o seguinte, nós vamos ter que parar os trabalhos mediúnicos porque você não está conseguindo mais fazer o trabalho, nem psicografar você está. Existe uma mancha no teu coração de energia, uma mancha negra no teu coração. Eu estou vendo essa mancha no seu coração. E você vai ter, em breve, um ataque de coração. Você vai ter um problema seríssimo de coração por causa dessa mancha. E essa mancha é resultado da raiva, da mágoa que você está tendo da sua vizinha.
E Chico Xavier foi falar, poxa vida, eu realmente estou com essa mágoa dela, mas ela matou minha cachorra, e foi se explicar para Chico, para Emmanuel. E Emmanuel falou assim, olha, o erro que a sua vizinha cometeu, né, matou um cachorro de estimação, seu cachorro, ela cometeu um erro, sim. Só que esse erro que ela cometeu, ela vai ter que prestar contas desse erro a Deus. Quando ela chegar a hora dela desencarnar, que ela voltar para a pátria espiritual, ela tem uma dívida. E ela vai ter que ser julgada por Deus. Não cabe a você, não cabe a mim, não cabe a nenhum de nós julgar essa pessoa. Né? Então você tem que perdoá-la. Porque se você não perdoar, você agora está tomando um veneno. Ela envenenou seu cachorro e agora está envenenando você. E você vai vir a desencarnar em breve por conta dessa raiva, dessa mágoa, dessa sua vizinha. Né? E aí Chico Xavier falou assim, como é que eu faço? Ele falou, você tem que perdoar do fundo do seu coração. Mas tem que ser uma coisa verdadeira. Aí Chico Xavier, essa vizinha dele era costureira. Chico Xavier foi no comércio lá de Pedro Leopoldo, comprou uma máquina de costura nova, assumiu lá 20 e tantas prestações, né? Enfim, e foi lá e deu de presente a máquina de costura, né? Ele era super pobre, mas mesmo assim ele falou assim, eu tenho que fazer uma coisa que realmente seja um grande sacrifício, seja um verdadeiro perdão. E foi lá e deu aquele presente para a vizinha e falou, olha, eu te perdoo, sei que você matou meu cachorro, mas você teve as suas razões, a partir de hoje não tenho mais raiva, não tenho mais mágoa e tal, não sei o quê. Resultado, ele, Chico Xavier e a vizinha choraram, ficaram lá 2 horas chorando os dois, um perdoando o outro, foi uma cena muito emocionante. E depois Emmanuel chegou para Chico e falou assim, Chico, na hora que você estava se abraçando com aquela senhora, a sua vizinha, e houve um perdão dos dois lados, aquela nuvem negra, ela evaporou, sumiu do seu coração e ao mesmo tempo chegou uma nuvem, uma energia brilhante azul, né? E agora está em volta do seu coração, tem uma energia azul, colorida, brilhante, maravilhosa, você está sarado do problema que você tinha no seu coração. Então, querida irmã Rosemary, essa história é verídica, que aconteceu com Chico Xavier, e acontece com milhares de pessoas. O que eu te falo é o seguinte, a pessoa envenenou seu cachorro, ela assumiu uma dívida com o nosso Pai Celestial. E ela um dia vai ter que pagar. Agora você não pode alimentar nenhuma mágoa dessa pessoa, e você tem que virar a página e seguir a sua vida. Se proteja para não deixar que essa pessoa venha te prejudicar de novo, mas não alimente mágoa. É essa a nossa orientação, ok, Rosemary? Espero que essa história do Chico te ilustre e te estimule a fazer igual. Vamos para frente. Alice, me inscrevi para tratamento pela equipe e até agora não obtive resposta. Alice, na hora que você se inscreve para tratamento, você recebe uma mensagem imediatamente. Se você não recebeu, é porque você colocou o seu e-mail errado. Você recebe uma mensagem orientando você a fazer o culto do lar, você preparar a sua água fluidificada, né? E aí você já entra em tratamento, você já é levada para o hospital espiritual, o seu nome, e na quarta-feira à noite a equipe vai te tratar. Então é uma coisa automática. Se por acaso você não recebeu essa mensagem, é porque você colocou o seu e-mail errado. Se inscreva de novo, com um e-mail certo, que você vai ver que receberá a mensagem com todas as orientações, ok, irmã Alice? E se desejar participar dos nossos grupos de terapia espiritual, você vai estar conversando conosco, aí, com a nossa equipe, todo dia, né, dentro dos grupos de terapia, no WhatsApp. E aí, se você tiver alguma dúvida e tal, aí a equipe vai estar conversando com você. Então, além de se inscrever de novo para receber essa mensagem, caso você não tenha recebido, te aconselho a entrar nos nossos grupos de terapia. Ok, Alice? Tânia, boa noite. Rejane, boa noite.
A Tânia está perguntando, Tânia Matias, eu gostaria de saber se eu tenho médium. Você não formulou bem a pergunta. Você deve estar querendo saber se você tem mediunidade ou se você tem anjo da guarda. Seria isso? Não entendi bem. Deve querer saber se tem mediunidade. Nós tivemos uma apresentação, uma reunião na semana passada, onde nós explicamos o que é mediunidade, que é a capacidade da pessoa se comunicar com o plano espiritual. Assista o vídeo da semana passada, que aí você assistindo esse vídeo, você vai saber, você vai descobrir se você tem mediunidade sim. Peça o tratamento na nossa equipe e lá no site e coloque essa questão que a gente vai te mandar uma mensagem, ok, irmã? Mas assim, assista, em princípio, mais rápido seria você assistir o vídeo da sexta-feira, está publicado aqui no nosso canal do YouTube, o vídeo sobre mediunidade, que foi na sexta-feira passada, às 9 horas da noite, ok? Vamos lá. Dicas da Cléo Oliveira. Por favor, orem por mim, minha família. Nós já conversamos e orientamos essa irmã. Nadir, peço cirurgia espiritual para minha filha Keila. Nadir, para você receber a cirurgia espiritual, você tem que ir no nosso site, preencher um formulário. O site é www.equipebezerrademenezes.com.br. Preencha um formulário com o nome da sua filha, endereço, telefone, tudo certinho. Você vai receber a mensagem, vai fazer o culto lá na quarta-feira, se preparar conforme as instruções, e na quarta que vem a equipe vai fazer a cirurgia espiritual para a sua filha. Explique direitinho qual que é o problema que ela tem, problema emocional ou físico, e a equipe fará a cirurgia espiritual, ok, irmã? Vamos lá. Maria Eugênia Siqueira. Boa noite, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus Cristo. Linda mensagem e verdadeira. Valdenice, esta semana tenho acompanhado, estou amando os vídeos. Seja feita a vossa vontade, Valdenice. Que bom que você está gostando. Fernanda, boa noite, estou fazendo a prece da ansiedade e insônia e graças a Deus estou me sentindo muito bem. Essa prece da ansiedade e da insônia são muito abençoadas, né? É uma prece que veio direto de Dr. Bezerra de Menezes, está ajudando muita gente mesmo, né? Rosimeire, me inscrevi no tratamento, não tive resposta. A Rosimeire, Rosimeire, se você não recebeu uma mensagem resposta, é porque o seu e-mail não está certo. Escreva de novo que vai sim receber um e-mail com as instruções e fazer o culto cristão no lar toda quarta-feira, ok? Boa noite, boa noite. Calu Guimarães, peço orações para meu esposo tem 1 ano sem trabalho. Então, irmã, por que você não entra no nosso tratamento espiritual? Você põe o seu nome, do seu esposo. O tratamento espiritual vai fortalecer vocês, vai dar motivação, vai dar mais entusiasmo, vai trazer uma energia boa para a sua casa. É o primeiro passo para, a partir desse fortalecimento, dessa motivação, desse entusiasmo, dessa força, superar essa dificuldade do desemprego, ok, irmã? Vamos lá. Mirena, Nadir, cirurgia, já falamos. Vamos ver se temos mais alguns pedidos. Érida, existe obsessão inversa? Tipo, uma pessoa encarnada que obsedia um desencarnado. Já falamos sobre isso, existe sim, tá, Érida? Existe muitos casos do encarnado obsediando o desencarnado. É o caso de pessoas que faleceram e que o parente que ficou não aceita o falecimento. Então, através do pensamento, fica segurando ele no mundo terreno. Ele acaba sofrendo muito, fica fica preso, né, nos dois mundos. É um tipo de obsessão, ok, irmã? Peço oração para o meu tio Mauri. Mônica Holanda pede oração para o tio. Né, vamos colocar o nome do seu tio em oração. Coloque ele em tratamento, preencha o formulário no nome dele para que ele receba a visita da equipe espiritual. Carline,
Eu tenho medo desse assunto. Carline, muitas pessoas têm medo por desconhecimento. Na verdade, os mundos espirituais e mundos terrenos, eles vivem. Há um intercâmbio permanente, né? Talvez o desconhecimento da realidade que traz o medo. Nós temos medo daquilo que desconhecemos. Mas a realidade a nossa pátria verdadeira é do plano espiritual. Então procure ler um pouquinho que você vai, em breve vai achar isso tudo muito natural. Ok? Isis, olá, Senhor, é uma alegria aprender com vocês. Boa noite, irmã. Rita, boa noite. Valdemar, boa noite a todos. Boa noite, irmão. Eu quero ver se tem mais algumas dúvidas aí. Tânia, porque às vezes eu falo coisas que eu não me lembro. Parece que eu durmo e falo coisas e depois não me lembro de nada. E eu sei que as pessoas da minha família falam. Eu sei porque as pessoas... Olha, Tânia, é interessante isso que você está falando, porque pode ser que você tem uma mediunidade, você incorpora, fala, né? recebe uma mensagem espiritual inconsciente, né? Porque existe o médium consciente e o médium inconsciente. Então, existe aí a possibilidade de você ter uma mediunidade inconsciente, ou seja, você recebe a mensagem e vocaliza essa mensagem, o médium clareaudiente, né? Faz isso inconscientemente, você não lembra, né? É preciso investigar, nós temos o nosso grupo mediúnico de WhatsApp, se você quiser participar, será muito bem-vinda, é só deixar o seu nome e WhatsApp, nós podemos te incluir no nosso grupo mediúnico para desenvolver. E toda sexta-feira vamos estar aqui, né, nesse trabalho de esclarecimento e desenvolvimento. Então, assista, vamos ter muitas reuniões interessantes ainda, ok, irmã? Miriam, peço ajuda para o meu filho Peter, que está com 35 anos e é doente desde os 16 anos e que sofre de esquizofrenia. Olha, irmã Miriam, porque coloque o seu filho no tratamento espiritual, preencha o formulário no site, a equipe espiritual irá visitá-lo, irá tratá-lo, irá aplicar passes. A esquizofrenia, existe um tipo de esquizofrenia que é provocada pela mediunidade. Existe outra esquizofrenia que já é uma questão de enfermidade mental, né? Deve ser tratada pela medicina terrena. Mas, de qualquer forma, a equipe espiritual vai ajudar, sim, através dos passes magnéticos, vai tomar água fluidificada, então nós vamos te orientar. Mas inicie pelo pedido de tratamento espiritual, ok, irmã? Vamos para frente. Olha, gente, vamos responder mais duas questões, porque o nosso tempo já terminou. Maria José, boa noite, irmãos. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a minha espiritual. Não entendi a sua pergunta, Maria. Boa noite, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a minha espiritual. Será que é sobre a vida espiritual? Olha, eu vou te fazer o seguinte sugestão. Faça um pedido de tratamento lá no site, explique direitinho o que você quer saber, relate a sua vida, que aí nós vamos te enviar uma mensagem te dando alguns esclarecimentos. E faça o culto no lar toda quarta-feira. Isso vai te ajudar a se equilibrar. Tá? E se houver algum distúrbio, algum problema, nós vamos apontar isso aí para você, ok, irmã? Vamos para frente. A Tânia está perguntando, será que é médium? Né? Já passamos a orientação para a Tânia. Adriana Félix, fiquem boa noite a todos. A Tânia falou que já falaram que é, tá? Roseneide, muitas vezes, esse tem Rosineide, Rejane, fala, Rosineide, muitas vezes esses têm que reencarnar e servir e se dedicar aos animais. Reze para o espírito de doutora Aurora Petra. É a médica espiritual que cuidou da minha Sol, desencarnou esse ano de câncer. Tá? A Rejane está passando aí uma orientação aí para a Rosineide sobre
o animal, o bichinho de estimação dela que envenenaram. Vamos lá, Tereza. Maria Tereza Santos, peço pela cirurgia vascular, pernas, depressão, angústia, data de nascimento em Portugal. Por favor, ajudem. Vamos ajudá-la, sim, Tereza, com a graça de Deus, com as luzes de Jesus Cristo. Faça o pedido de cirurgia no nosso site, porque no site a equipe espiritual já leva o seu cadastro para o Hospital Espiritual do Dr. Bezerra de Menezes. E você, junto com isso, fazendo o culto no lar toda quarta-feira, na quarta-feira a equipe vai, no culto no lar, você se conecta com a equipe, e a equipe vai te levar para fazer a cirurgia espiritual, ok? Então vamos à última orientação aqui. Vamos passar aqui. Daniela, é possível saber se há algum espírito obsessor na minha vida? Tenho enfrentado muitos problemas, principalmente afetivos e de trabalho. Tenho estudado muito a doutrina espírita e a reforma íntima. Olha, irmã, depois dessa apresentação, você é a pessoa mais indicada para dizer, né? Nós apresentamos exatamente o que é um processo de obsessão, e aí você tem todos os elementos para dizer se você está sofrendo um processo de influência negativa, ok? Bom, queridos irmãos, queridas irmãs, já estourou o nosso tempo, né? Já são 10h06. Foi muito bom estar aqui presente, espero que tenhamos aí esclarecido. Na próxima sexta-feira eu quero dar continuidade a esse assunto da obsessão, porque ele é muito importante, já relatando casos de obsessores, contando algumas histórias de obsessores. Vai ser uma visão muito bacana. E no meio da semana vamos trazer mais alguns esclarecimentos, vamos trazer mais alguns vídeos. Eu quero aprofundar bastante esse assunto, porque muitos dos irmãos, muitos dos que estão aqui presentes na nossa equipe, têm sofrido com a obsessão. Gostaria de convidar todos vocês a fazerem junto comigo aqui a fluidificação da água e a prece final do Pai Nosso, ok? Então, sempre orientamos que vocês visualizem luzes coloridas penetrando no seu copo de água, né? Nós vamos fluidificar, e depois vocês podem tomar para o fortalecimento do corpo e da alma, ok? Então, vamos colocar as mãos, visualizar luzes coloridas azuis, vermelhas, cor-de-rosa, e façamos a oração do Pai Nosso, ok? Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bem, concluímos mais uma reunião, já podemos tomar a água. Uma reunião abençoada. Lembramos a todos para curtirem esse vídeo, para compartilharem no seu WhatsApp, no seu Facebook, com todos os seus amigos, porque essa é uma informação muito importante que chegue ao maior número de pessoas possíveis. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscrevam no nosso canal. Esse fim de semana vamos publicar alguns vídeos, né, sobre esse assunto. E na próxima semana teremos mais material, mais sessões, mais reunião de orientação. Boa noite a todos, fiquem todos com as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela presença de vocês e obrigado pela presença da equipe espiritual. Até a próxima. Fiquem com Deus.